Hoje nós vamos falar de como transformar livros em conteúdo. Eu quero te explicar a minha estratégia desde quando eu comecei aqui na internet em 2018 para criar conteúdo infinitamente sem precisar ficar perdido atrás de ideias. E basicamente o que eu faço é transformar livros em conteúdo. Então eu leio muitos livros, e eu já leio eles pensando em como isso vai virar algum tipo de conteúdo aqui na plataforma, no YouTube, no Instagram, seja lá onde for. Vou tentar destrinchar isso daqui num passo a passo para você, porque eu tenho um desafio, que é um desafio de 7 dias que te ajuda a fazer isso. Eu quero tentar fazer um resumão disso. Então, acho que em primeiro lugar, a primeira coisa importante é que você vai precisar ter uma lista de temas que fazem parte do teu conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho lá produtividade, é um tema que aparece aqui no canal. Eu tenho negócios, que é quando eu falo de uma person business, que é o grande foco do canal. Eu tenho virtudes. E a lista de temas, ela é o que vai determinar a minha lista de livros. Então, muita gente fica perguntando: ah, me dá uma lista de livro para não sei o quê. Cara, lista de livro é um negócio sempre precisa ser personalizado para aquilo que você precisa estudar. E cada um tem que estudar uma coisa diferente. Então, se eu olhar aqui ao meu redor, do meu lado aqui, tem aqui, ó, Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. Aí eu tenho aqui posicionamento, eu tenho Company of One, a anatomia da história, Scaling People, contágio, a ideia de verdade e a educação, ócio e contemplação. Então são todos livros que estão girando ao redor desses temas aqui. Os temas vão definir a lista de livros que você vai comprar. Você tem que ter livros, certo? Para transformar livros em conteúdo. Mas por que isso é importante? Para você não comprar nada fora e para você se manter aqui dentro. Isso daqui é o que vai construir o seu nicho. Eu gosto muito de falar que você é seu nicho. E as pessoas me perguntam, tá, mas se eu falar de um monte de coisas aqui na internet, não vai ficar confuso para quem me ouve? Aí eu penso, sem dúvida nenhuma, vai ficar bastante confuso. Parece que o foco não está muito bom no meu caderno. Se você falar de um monte de coisas, vai ficar de fato bastante confuso. Olha, eu tô achando que não tá pegando muito foco. Vamos tentar melhorar isso daqui. Aí, agora sim. Se você falar de um monte de coisa, fica bastante confuso. Então, o que você vai fazer? Todos esses temas que você escolheu, vamos colocar aqui, ó, 3 temas, 4 temas que eu escolhi. Todos eles precisam fazer parte de um guarda-chuva, de uma grande big idea, que é, inclusive, a big idea desse perfil, né? One person business, negócio de uma pessoa só. Para você ter um negócio sozinho, você vai ter que, ficar bom em trabalho, 2, vai ter que melhorar a si mesmo, vai ter que ficar mais virtuoso, mais produtivo, mais organizado. Isso é o que vai fazer com que você se transforme numa personalidade forte o suficiente para atrair clientes e para conseguir sustentar um negócio sozinho. Então você vai fazer a lista de temas para que você construa todos os pedacinhos do quebra-cabeça que fazem o seu nicho único. A sua big idea é o que vai posicionar o seu nicho, mas o seu diferencial, o fato de você, o que vai fazer com que você seja o seu nicho, é que só você vai falar desse conjunto de coisas dessa sua determinada maneira. Veja, é muito importante isso. Você precisa ser capaz de falar das coisas do seu próprio ponto de vista e não dá para fazer isso sem repertório. Daí que a leitura dos livros é muito massa, porque o livro não só vai te dar conteúdo, mas vai te fazer ser uma pessoa com repertório único e irreplicável. Não vai ter como as pessoas te copiarem. Eu sei porque as pessoas tentam o tempo inteiro fazer isso comigo, mas não dá porque elas não leem os mesmos livros que eu e, portanto, não constroem os mesmos raciocínios que eu. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai ser na própria leitura. Então aqui vão as minhas sugestões para como você deveria ler o livro. Eu acho que você tem que quebrar a leitura sempre em 2 partes. Uma parte é a inspeção do livro. Então, o que é a leitura inspecional? Você vai pegar um livro, vou pegar esse livro aqui, e durante meia hora, 15 minutos, enfim, eu vou entender o que são os pontos principais do livro. Vou abrir o sumário, vou ler cada capítulo aqui do sumário para entender como que o livro é organizado.
Depois eu vou rodar o livro. Vou rodar o livro, passando, gostei desse capítulo 24. Vou lá no capítulo 24, vou dar uma olhada no livro, no capítulo, vou dar uma investigada. Essa investigada é para você formar o mapa do livro na sua cabeça. Esse é o passo número 1 da absorção. É assim, veja, como que absorve um livro? Ué, você começa por dar uma visão estratégica inicial, superficial do livro, fazendo essa inspeção. Quando você prepara, isso que prepara o terreno. Quando você prepara o terreno, vai ficar muito mais fácil de absorver tudo na leitura analítica. Então, o que é leitura analítica? Você vai ler o livro da seguinte forma. Primeiro, você vai fazer perguntas ao longo da leitura. Isso aqui é chave. Veja, quando eu pego um livro Posicionamento, a minha primeira pergunta é como eu defino o meu posicionamento? Essa é a pergunta número 1 do livro. Daí eu vou abrir aqui o sumário. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. O que é posicionamento? Opa, já me responde uma pergunta. O próprio capítulo já está me respondendo. Daí eu vou lendo, ó, como entrar na mente das pessoas. Aí, opa, interessante, porque eu acho que eu preciso mesmo. Então, é uma pergunta a ser respondida. Como entrar na mente das pessoas? Como é que eu faço isso? Então, sei lá, ó. Quando a extensão de linha pode funcionar? Opa, o que é extensão de linha? O que é extensão de linha? Por que eu deveria estar preocupado com a extensão de linha? Você tem que gerar sua própria curiosidade no tema do livro. Então você vai fazendo perguntas ao longo da leitura para te ajudar, porque veja, a pergunta ela abre um loop no cérebro. É igual final de série. Você vê um final de um capítulo de uma série, você quer ir para o próximo. Por quê? Porque aquele final abriu um loop na sua cabeça. É uma pergunta não respondida. O que acontece com esse personagem? O que vem a seguir? Então, quando você faz isso com o livro, você está aguçando a sua curiosidade, o que vai aumentar o seu nível de atenção e isso, consequentemente, vai aumentar a sua absorção do conteúdo. A absorção de livro é aumento de nível de atenção. Não é só melhora cognitiva, que também faz parte, mas é aumentar o nível de atenção. Então, você vai fazer perguntas e você já vai começar a direcionar essas perguntas para como eu posso aplicar e ensinar. Veja, nem todo livro é livro aplicável, né? Você não vai ler Crime e Castigo tentando aplicar. Você não vai ler Dom Quixote tentando aplicar. Mas posicionamento, sim. Eu vou ler posicionamento pensando em como mudar o meu posicionamento no meu negócio. Então você vai fazer perguntas já pensando em aplicar e ensinar. Por quê? Porque o que nós vamos fazer é transformar livros em conteúdo. Então eu vou transformar uma leitura em ensino para outras pessoas. Segunda coisa importante na leitura analítica, você precisa escrever e sublinhar. Então, o que é escrever? Você vai pegar o livro aqui e você vai começar a ler. Beleza? Estou pegando esse livro aqui, inclusive, que eu li no Kindle, mas comprei físico para poder fazer um vídeo tão bom que é esse livro aqui para você. Quando eu pego o livro Posicionamento, eu acho que eu nunca grifei nada nesse aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui do meu lado. Eu acho que eu grifei algumas coisas desse livro aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Ideias têm consequências. Eu acho que é um livro... Também é o segundo que eu li. Eu li ele primeiro em inglês, depois fui ler em português. Então eu não sei quanto de grifado que tem, mas tem aqui, ó. Tô vendo já. Você vai pegar um livro para ler, você tem que sublinhar as partes mais importantes. Mas eu também acho importante você fazer o quê? Você escreve aqui do lado uma frase ou uma palavra que resume esses parágrafos importantes. Você vai escrever no livro. Esse livro aqui eu acho que não vai ter exemplo disso porque eu não usei ele para isso. Mas eu escrevo no livro como eu vou explicar isso num vídeo, como eu vou explicar isso para os meus alunos. Mas eu também escrevo assim, ó. Isso daqui provavelmente eu escrevendo que essa parte me lembrou outra parte do livro. Então, o que eu vou fazendo com o livro? Eu vou grifando, eu vou marcando até com post-it às vezes, ó. Eu vou mostrando, olha, isso aqui se liga com isso daqui. Eu vou colocando flechas, eu vou colocando, circulando palavras-chave que são importantes. Eu vou expressando minha opinião, então aqui eu escrevi, ó, a minha visão. Pô, a minha opinião, que é a mesma que essa. O aprendizado, bom, eu não sei o que está escrito aqui, eu tenho que ler inteiro para entender se é a minha opinião até hoje, inclusive. Mas aqui, ó, o aprendizado é um caminho que conduz à humildade. Opa, é verdade, eu concordo com isso até hoje.
Então, eu vou sublinhando coisas, eu vou circulando palavras, porque escrever aumenta teu nível de atenção, mas também vai criar um diálogo entre você e o livro. E isso é muito bom. Eu vou criar um diálogo entre eu e o livro. Porque se eu estou dialogando, eu estou aprendendo mais. E eu já estou lendo num formato preparado para ensinar. Então você vai escrever e sublinhar. E o terceiro ponto: toda vez que você terminar uma sessão de leitura, terminei uma sessão de leitura, você vai fazer o que? Você vai criar um pequeno resumo em tópicos. Por que resumo em tópicos? Porque estou ouvindo minha esposa fazer uma coisa. Resumo em tópicos porque você já vai deixar preparado um mini roteiro. Isso vai te ajudar com vídeos, isso vai te ajudar com posts, isso vai te ajudar com lives. Então você já vai fazendo um resumo em tópicos, o resumo já vai te melhorar a tua memória do livro e ainda vai te deixar preparado para montar um conteúdo. E aí nós vamos para o terceiro ponto. Existem duas formas de você transformar livros em conteúdo. Nós vamos falar dela. Deixa eu virar a página que aqui não vai caber. Então, a primeira forma, vou colocar aqui 3.1, é você literalmente pegar um livro e levar ele para um vídeo ou um conteúdo qualquer que seja. Então, por exemplo, eu poderia pegar aqui, vou pegar esse aqui mesmo. Eu posso pegar tanto o livro inteiro e fazer um longo vídeo, igual tem alguns aqui no canal, vídeo de 1h30, vídeo de 2 horas. Quanto pegar um livro aqui e, sei lá, olha, eu acho que esse capítulo número 5, A Grande Lanterna Mágica, é um capítulo muito bom para um vídeo. E eu vou fazer um conteúdo sobre este capítulo. Eu também já tenho vídeos aqui no canal. O vídeo mais visto do meu canal é um vídeo em que eu leio literalmente uma página de um livro. Eu vou lendo e vou comentando aquela única página da autobiografia do Benjamin Franklin. Então você pode fazer assim: um livro é um conteúdo, ou um pedaço de um livro é um conteúdo. Mas existe uma segunda forma, que ao invés de você pegar um livro, você vai pegar múltiplos livros e você vai transformar num conteúdo resumo. Isso aqui é uma curadoria. Conteúdo resumo. Então eu vou pegar um tópico. Aqui eu vou passar da página, do capítulo para o conteúdo. Aqui o que eu quero é um tópico sobre o qual eu vou falar. Então vamos supor que eu fosse falar sobre posicionamento. Ao invés de usar só esse livro, eu vou usar o posicionamento, eu vou usar o 22 Leis Imutáveis do Marketing, eu vou usar outros livros que eu tenho aqui. Então eu vou misturar uma série de livros. Quando você vai fazer um livro para um conteúdo, é mais rápido de você conseguir criar. Porque eu posso literalmente pegar o livro aqui e ler ele no vídeo com você e ir explicando as coisas, que é como eu fiz com o livro do Benjamin Franklin. Quando eu vou pegar vários livros, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que condensar. Você vai ter que condensar esse tópico na sua opinião. E os livros não vão aparecer com tanto protagonismo no vídeo. Aqui o livro é bem protagonista do vídeo. Eu coloco o livro aqui, eu leio ele junto com você. Aqui não, aqui eles são as fontes que eu vou citar, porque citar fontes é muito bom. Aumenta a tua autoridade. Mostra que você não tirou isso das vozes da tua cabeça. Então, são só as fontes que eu vou citar no meu conteúdo, que eu vou apresentar para quem quiser se aprofundar, mas que vão reforçar o que eu estou dizendo. Então, eu vou dar a minha opinião e eu vou mostrar que a minha opinião saiu desse conjunto de livros. Então, isso aqui é muito bom. Esses são os dois jeitos que existem. Claro, né, parece que é óbvio agora que eu estou falando. Ou você vai pegar um livro só, ou você vai pegar um conjunto de livros e formar uma opinião sobre um assunto. A diferença aqui é a seguinte: para fazer esse tipo de vídeo, você vai fazer só uma leitura analítica do livro. Agora, para fazer esse tipo de vídeo aqui, você vai precisar fazer uma leitura sintópica. O que é uma leitura sintópica? É quando eu faço uma leitura analítica de vários livros e depois eu condenso tudo isso daqui na minha própria opinião sobre aquele assunto. Isso daqui tudo, leitura, veja só, tem 4 níveis de leitura, né? Cara, escrevi 4 antes do 3, que loucura. Existe a leitura elementar, que é você saber ler, né? Você já sabe ler, eu imagino.
Existe a leitura inspecional, existe a leitura analítica e existe a leitura sintópica. E isso daqui eu aprendi no livro Como Ler Livros. Então, tudo isso daqui é uma metodologia do Mortimer Adler, do livro Como Ler Livros. E essa, para mim, é a melhor forma de encarar a leitura, porque é justamente assim que eu mais consigo absorver conteúdo, principalmente pensando em ensinar. Fiquei com vontade de espirrar absurdo aqui agora. Então, eu sugiro que você agora procure os meus vídeos aqui no canal sobre este livro Como Ler Livros. Eu tenho alguns em que eu te explico esses níveis de leitura em mais detalhes, porque eles vão te ajudar a compreender melhor o conteúdo dos livros. Então, eu vou deixar aqui em algum lugar, ou você procura aqui no canal, os vídeos deste livro aqui. Eu tenho alguns. Se gostou desse vídeo, deixa um comentário aí também. Tamo junto, a gente se vê numa próxima.